Muito bem-vindas a mais um encontro aqui de aquecimento do Desafio Farmacia Natural. São agora 19 horas, horário de Brasília. Quem for chegando, por favor, coloque aí o seu nomezinho, a cidade onde você vive e a idade das crianças, das suas crianças, por favor, para a gente ir se conhecendo cada vez mais, né? Isso me ajuda a conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu tô vendo se eu consigo botar aqui o nome da live. Eu me desacostumei a fazer lives no Instagram. Já não sei mais como... Ah, tá. Ah, já tá aqui o nomezinho da live. Beleza. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu botar aqui no computador para eu poder ver os comentários de vocês. E quem estiver chegando, por favor, vai colocando seu nome, sua cidade e a idade, o nome das suas crianças. Nesse encontro de hoje, eu vou convidar uma mãe muito especial, a Thaís, que é aluna do Farmácia Natural, para ela compartilhar com vocês as aventuras dela com Farmácia Natural, as conquistas, os desafios e vocês poderem também tirar dúvidas comigo e com ela, tá bom? Por enquanto, deixa eu ver aqui quem tá entrando. Deixa eu botar meu óculos. Boa noite, Diana. Atibaia tem uma filha de 5 aninhos, Ana Luísa, seja bem-vinda. 8 anos, Curitiba, Kátia, Renata, Estados Unidos, baby na barriga. Uau, que legal, Renata, já tá se informando, né? Muito bom. Azeitão, e a minha princesa tem 4 anos, seja bem-vinda. Thaís, boa noite. Sejam muito bem-vindas, queridas. Então, para quem está entrando aqui, vou só relembrar vocês que essa live, esse encontro de hoje faz parte do desafio Farmacia Natural. Então, o desafio Farmacia Natural, ele acontece ao longo dessa semana toda. São 5 mini aulas aqui no Instagram. Hoje saiu a terceira, né, quarta-feira. E ainda temos amanhã e sexta. E 2 super aulas que acontecem no YouTube. Então, ontem a gente teve uma aula sobre imunidade. Quem estava aí na aula, levanta a mão. E sexta-feira a gente vai ter mais uma aula também, às 8 horas, horário de Brasília, para quem quiser começar já a implementar a sua farmácia natural. Então não percam esse conteúdo todo, porque ele fica disponível por alguns dias, vai ficar disponível só por essa semana, né? Então não deixem para depois, assistam todas as aulas, porque vale muito, muito a pena, tá? Então, mulherada, mães desse Brasilzão, vou chamar aqui a Thaís, deixa eu ver se ela já entrou. Mães de todo o Brasil, que alegria! Vocês sabiam que somos 8.000 mães participando do desafio Farmácia Natural? Mais de 16 mil mães aqui no Instagram, também no meu Instagram, né? No Instagram Farmacinha. E eu fico muito, muito feliz em ver quantas famílias estão realmente interessadas em implementar os cuidados da farmácia natural, em oferecer cuidados mais naturais para as suas crianças. E porque isso é muito maravilhoso, gente. Vocês vão ver hoje na minha conversa com a Thaís, né, o quão maravilhoso pode ser isso para uma criança, para uma família inteira, não só para a criança. Campina Grande, já fui para Campina Grande a trabalho, quando eu trabalhava no BNDES, a Dilânia. Princesa dela tem 3 aninhos, vem lutando com gripe e sinusite. Então vem pro farmacinha. Thaís de São Paulo, filho Rael, 7 meses, sofrendo de crise de bronquiolite. Muito comum, né? Os bebês sofrem muito com bronquiolite. A Thaís está com a filha com asma, sinusite. Boa noite. Então, ó, vamos lá. Vou chamar aqui a Thaís pra gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela já tá aqui, tá? Ela deve estar entrando. Thaís, recebeu aí meu ok? Deixa eu ver. Olá, Thaís.
Boa noite, Boa gente. noite, Thaís. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito, por você estar aqui compartilhando, dando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem escasso, como o tempo de toda mãe, para compartilhar com a gente como é que tem sido a sua experiência com farmácia natural. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, Thaís. Conta um pouquinho de você, da sua filhota, quantos anos ela tem, e como é que era a sua vida antes do Farmacinha, como é que é a sua vida depois do Farmacinha. A ideia é a gente ter um bate-papo aqui, uma Tá, conversa de mães. Estão me ouvindo direito? Sim. Então, vamos lá. Eu entrei com farmácia em setembro do ano passado, né? Minha filha hoje ela tem 3 anos de idade. Quando ela estava com quase 2 aninhos, o ano passado, em março, ela teve bronquiolite. Foi assim, foi com 3 dias que ela tinha acabado de começar a escola. Então, deu o Tinha terceiro. dia que você fala. Thaís, você tem fone de ouvido que eu acho que está dando um pouquinho de interferência. Deixa eu ver aqui. Terceiro, deixa eu ver se vocês vão me ouvir, acho que é por conta do computador. Terceiro dia de aula dela, ela pegou bronquiolite. E aí eu não percebi porque eu não sabia os sinais da bronquiolite, né? Então ela ficou mais apática, e a minha filha ela ligada no 440. Quem conhece ela, que ela é apática, ela tá doente. Aí ela chegou e ela desenvolveu muito rápido. Então foi assim, um dia ela estava mais apática, no outro ela já estava com a respiração mais cansada, no outro dia, isso eu já tinha levado no hospital 2 vezes, Uhum. ela estava desfalecendo no colo. Nossa. Eu levei ela no hospital, que eu já tinha levado, os médicos falavam, não, ela tá com... Tá normal, mãe, tá com uma gripe, tá com alguma coisa do tipo. A médica mandou direto ela para o atendimento, eu não passei por atendimento médico, que elas mediram a saturação dela estava muito baixa, e já colocou no oxigênio, e colocou na bombinha, e aí foi exame atrás de exame, a pneumonia, coisa, e tinha época de Covid também, então era assim, ou ela tá com Covid, ou não é Covid, então foi um misto de coisas. Nisso, passou o dia no hospital, ela ficou 4 dias na UTI. 4 dias não foi. 4 dias na UTI pro meu desespero. Uhum. Só que não só isso. Não só ela ficou muito ruim, eu fiquei muito ruim. Eu não tive condição de cuidar da minha filha, porque meu estado de saúde ficou muito ruim. Uhum. E lembrar disso me dói. A primeira noite no hospital, eu passei com ela na UTI. Só que só Deus sabe o quanto eu segurei, porque eu não conseguia. Uhum. Então eu tava muito ruim, só que ela tava pior do que eu. Então nessas horas a mãe ganha uma força que fica, né? Só que os dias, quem ficou com ela foi a minha mãe. E eu fiquei em casa e só ia visitar. Então, assim, além da minha imunidade ter caído lá no ralo, a minha competência como mãe foi junto. Uhum. E aquele dia foi impactante. Aquela semana foi impactante para mim. Saindo Tá da aí. As meninas estão falando que não está dando para te ouvir. Se você tiver um fone, está dando interferência, não sei. Gente, eu tô procurando o danado do fone aqui, não tô achando. Deixa eu ver se eu acho. Espera só um pouquinho. Vou colocar o danado em algum canto. Acho que. Glória a Deus.
Peraí. Deixa eu ver, vai dar pra me ouvir melhor agora? Vamos ver. Gente, vocês conseguem me ouvir aí? Me Ah, avisa. melhorou bastante. Oh, glória! Se você puder resumir, porque o pessoal não conseguiu entender essa parte que a sua filha foi para a escola, se você puder resumir essa história, contar de novo para as mães. Foi assim. Março de 2022 foi terceiro dia da primeira aulinha dela, da primeira escola, bronquiolite. Foi simplesmente 3 vezes ida no hospital sem diagnóstico correto. Terceiro dia que eu fui, ela desfalecendo, mas a minha bebê era muito enérgica, então eu percebi que ela estava muito mal, eu corri com ela para o hospital. Eu falei, mãe, a Lorena está desmaiando no meu colo. Ela pedia TT e fazia assim. Eu falava, mãe, vamos para o hospital. E aí o resultado da bronquiolite só saiu realmente de madrugada. A confirmação, Nisso, né? porque eles fizeram muito exame, tirando o sangue dela. Eu desmaiei vendo tirando o sangue dela. Porque... Bom, toda mãe que passa com o filho no hospital, você teve o Vicente no hospital, Sim. você sabe o que fica na gente, né? Vendo tudo aquele... Tirando sangue, espetando para tudo quanto é lado, e faz exame disso, faz exame daquilo, é um desespero. Então, foi angustiante demais esse período que a gente passou. Eu fiquei muito ruim naquela época. A médica que me atendeu na vez falou assim para mim, Thaís, provavelmente você também tá com bronquiolite, só que eu não vou nem fazer esse exame, a gente já vai tratar de uma vez. Só que eu não fiquei internada, eu fiquei em casa. Eu fiquei derrubada em casa. E ela derrubada no hospital com a minha mãe, porque eu não podia acompanhar ela. Então, assim, depois daquele episódio, a Lorena tomou muito remédio. Muito. E ela teve crises recorrentes de respiratórias, né? Então, assim, ela, depois da bronquiolite, ela teve muitas crises respiratórias. Todo mês a gente ia no hospital. Todo mês a gente tinha antibiótico. Todo mês tinha que tomar remédio. Então ela tomava 4, 5 remédios ao mesmo tempo. E aí chegou uma vez que eu fui no hospital com ela, a médica falou assim, qual foi o último antibiótico que ela tomou? Eu falei assim, eu não faço ideia. Ela já tomou 4 tipos de antibiótico. Já tinha perdido até o controle, não, nem lembra, né? Porque é tanto remédio. Era tanto, e ela falou assim, é porque eu não posso dar o mesmo que deu da última vez, senão não vai fazer efeito. Eu falei, doutora, checa na listagem aí do histórico, porque eu não lembro. E eu não queria mais isso. Então eu comecei a lembrar nas minhas angústias, né, de tudo que a minha avó passava com a gente, do que ela ensinava, de tantas ervas que ela lidava, que a minha madrinha também lida com isso, ela faz umas preparações com ervas e tal. Picada de inseto. Ela fala assim, filha, faz um negócio assim, assim assado, coloca assim, assim assado e passa aqui, ó, é uma maravilha. E é. Parece mágico, não funciona, né? Eu assim, gente, em que época do mundo a gente virou a chave e esqueceu da natureza? E aí eu falei assim, eu preciso e necessito buscar coisas que realmente tragam melhora para mim e para minha filha, porque a minha imunidade também, eu acho que muitas mães vão me entender, mas a gente adoece junto. Geralmente a gente adoece junto com os nossos filhos, principalmente quando eles são pequenininhos. Então, pegou uma gripe, a gente fica. Ou a gente ficou, eles ficam. Então é sempre assim, né? É um conjuntinho.
E aí a minha imunidade também andava muito, muito, muito baixa. Eu amamentava, então isso também sugava um pouquinho, né, das minhas forças. Mas sempre amamentei com todo. Então, assim, aí eu comecei a caçar gentilmente, tranquilamente. E aí me aparece Bia e farmácia natural. E foi tipo caso de amor à primeira vista. De verdade, que eu vi os primeiros posts eu falei assim, gente, era só isso que eu queria. Era uma pessoa que me orientasse com tudo que eu já sentia que eu precisava, com tudo que eu sentia que a minha filha precisava e que realmente ia funcionar. Uhum. E aí foi assim, antes mesmo de comprar o curso, antes mesmo do desafio, eu já comecei fazendo algumas preparações, o melzinho com cúrcuma e pimenta preta. Aí a Lorena tinha uma crisezinha que eu via que ia começar, porque eu já estava esperta, né? Eu via que ia começar, eu tacava. Uhum. Não vinha forte. Não evoluía. Não evoluía, né? Aí eu sempre fui a menina do alho e cebola. Eu não usava especiaria. Primeiro que eu não cozinhava, né? Eu nunca fui uma mestre cuca na cozinha. Eu tive uma vida muito, muito corrida, muito atribulada. Eu tive o privilégio de ter uma pessoa em casa que fazia as coisas. Mas eu aprendi a cozinhar, moça, minha avó me ensinou, minha mãe me ensinou. Só que eu não usava especiaria. Do tipo, eu detesto coentro com todas as minhas forças. Eu também, Thaís. Mas eu Coentro fresco. Não gosto. Mas eu uso em grão. Exatamente. Em grão é tranquilo. É ótimo. Então, Ótimo assim, para a febre das crianças. Então, assim, mudei no sentido de incluir várias coisas, as receitas. Eu trabalhava quase 12 horas por dia, então, assim, os meus horários para fazer alimentação em casa eram bem restritos, então eu fazia coisas muito rápidas. Meu marido ajudava, mas ele também era bem básico. Então, quando eu comecei a administrar mais o meu tempo, trabalhar menos horas, trabalhar melhor a alimentação, fazer mais as comidas da maneira mais correta. Mas assim, aqui em casa a gente já era regrado. Uhum. Já comiam bem. A alimentação já era boa. Pra mim era ótimo. Não, detalhe. O iogurte. Vamos falar do iogurte? Vamos falar do iogurte, Thaís. O iogurte é um caso sério. Gente, o iogurte eu dava para minha filha todos os dias. Meu marido tá nessa live, ele pode confirmar. Todos os dias, sem tirar nem pôr um, desde os 6 meses. Uau. Desde os 6 meses. Achando que, né, é o alimento mais saudável. Achando que eu tava abafando, fazendo iogurte natural em casa, chique pra dedéu, trem sem açúcar, sem químico, sem bodega nenhuma. Aí eu conheci Bia, eu falei, me danei, o que eu tô fazendo? Tô dando iogurte pra essa menina. Gente, para quem não sabe, eu falei um pouquinho ontem, na aula de ontem, sobre imunidade. O iogurte é um dos alimentos que o Ayurveda não recomenda para consumo diário e que coloca alguns cuidados para a gente ter para o consumo, né? Então, por exemplo, o Ayurveda contraindica o consumo de iogurte na primavera, no outono, à noite. E não é para ser um alimento de consumo diário, porque ele é pesado para a digestão. E aí, a gente falando de crianças, né? As crianças, como elas têm a capacidade digestiva naturalmente mais baixa, para elas é ainda mais difícil digerir o iogurte. Aí, se a gente mistura esse iogurte com fruta, mais difícil fica. Se bota fruta e granola, aí vai piorando só a situação, né?
Então, e esse iogurte aí, as mães, né? Porque é um conhecimento do Ayurveda que não está presente na nutrição moderna. Então, quando a gente se dá conta disso, causa esse espanto, né? Nossa, mas iogurte? Porque eu já passei por isso também. Eu também fazia iogurte em casa, crente que eu estava abafando. E aí depois eu descobri que não era tão bom assim, né? Iogurte até pode ser consumido, mas não diariamente e nem sempre. Então tem que ter alguns cuidados para a gente oferecer o iogurte para a criança. E você, então, vamos resumir aqui a história. Você, antes do Farmacinha, sua filha Lorena, ela tem 4 aninhos, né? 3. 3. Ela estava numa rotina de tomar um antibiótico atrás do outro, por conta dessas crises de bronquiolite recorrente, né? Você falou que ela chegou a tomar 4 antibióticos, assim, em quanto tempo isso? Em 6 meses. Em 6 meses, 4 antibióticos. Em 6 meses, 4 antibióticos ela tomou. E aí depois que você entrou no Farmácia Natural, começou a implementar, como é que está a realidade hoje? Como é que foi? Demorou para você ver resultado? Em quanto tempo você começou a ver resultado? E que resultados você viu? Na verdade, assim, quando eu comecei com o Farmacinha, no curso, eu já estava fazendo umas preparações das que você passava pelo Instagram. Sim. E eu mudei em questão de iogurte, cortei. Nossa, isso foi uma coisa assim. E foi difícil para ela, porque ela levava o iogurte para a escola, na lancheirinha. Era o iogurte e o suco. Então, assim, quando a gente cortou, ela ainda perguntava, mamãe, e o meu iogurte? E eu falava assim, filha, que não pode agora, sabe? É porque acabou o leite, a mamãe não tem como fazer. Aí eu conversava. Ela esqueceu, hoje ela não fala mais. Mas assim, primeiro foi que eu cortei o iogurte, aí eu mudei as questões alimentares aqui em casa, né? Fui reajustando. A rotina de higiene bucal a gente já tinha desde que ela era muito novinha. Então, de escovar em toda a refeição, de raspar a língua, eu já fazia com ela. Então, para ela é muito tranquilo. É muito tranquilo. Ela sabe que ela tem que lavar a mão sempre, ela sabe que ela tem que higienizar a boca, ela sabe que ela tem que lavar o rostinho. Então, assim, a questão de higiene pessoal, aqui em casa a gente passou muito forte para ela isso. Ela com 3 anos, ela faz quase que sozinha já. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. A autonomia dela às vezes me assusta, para falar a verdade, sabe? Essas crianças são muito pra frente, gente. A gente quer um bebê eterno, a gente quer... mais ou menos isso. Mas assim, o que aconteceu? Eu ainda estava trabalhando, então a minha rotina, até março desse ano, eu ainda estava trabalhando, então minha rotina ainda era bem pesada. E eu não conseguia seguir à risca, por exemplo, a alimentação, que às vezes sambava. Então, mas ela nunca teve crise mais séria. Por quê? Porque toda vez que ela tinha algum sintominha que eu percebia, eu já entrava com chá, eu já entrava com melzinho. Tanto que o melzinho, ela tem um carinho especial. Ela fala assim, mamãe, meu melzinho. E eu falo assim, filha, ela vê o potinho e ela fala, mamãe, meu melzinho. Hoje ela chegou pra mim e falou assim, ela viu o pote vazio, ela, mamãe, você não deu o meu melzinho. Ah, meu Deus. Eu falei, acabou, filha, ela faz mais. Que fofura. Tá. Eu tô fazendo já. E a gente brinca. E quando eu comecei a fazer as preparações do Farmacinha, eu falava assim, filha, hoje a mamãe vai ser uma bruxinha boa. Vamos mexer no caldeirão? Muito legal. Aí ela falava assim pra mim, mamãe, hoje você vai de bruxinha boa, né? Vamos mexer no caldeirão? Aí eu falei assim, pô, porque sempre quando eu vou mexer com as especiarias, eu ponho ela junto comigo. Que eu acho importante que ela, desde pequena, ela entenda que cada item daquele que a mamãe põe é o que contribui para que tenha o reforço na alimentação dela. Então ela vê a cúrcuma, aí ela já sabe da cor que é a cúrcuma, ela vê o pretinho da pimenta preta, ela sabe que é a pimenta preta, ela vê a canela, ela sabe que é a canela. Tudo que é mingau que ela vai comer, eu taco canela. Eu vou fazer bolo, eu taco canela.
Eu taco gengibre em pó em tudo. 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 Não E dá ela sabor aceitou forte. bem. Ela aceitou bem as especiarias. Ela, assim, a Lorena, eu não inseri doce para ela até os 2 anos de idade, né? Uau, Eu parabéns. fiz esse pacto comigo e como Aham. todo mundo da minha família tem medo, eu falava, se alguém der um doce para essa menina, se vê comigo. Ninguém Adorei. ousou. Ninguém ousou. Então, assim, o doce que ela tinha era doce de fruta. Então, o Uhum, paladar dela, desde cedo, eu percebi que era mais ácido uhum. e mais para o salgado. Então, eu colaborei para isso. Eu falei assim, não, Sim. eu vou trabalhar na alimentação dela para que ela tenha um paladar menos doce, para que quando ela tiver acesso ao doce, ela vai fazer eca. Aham. Dito e feito. Esses dias catou um potinho com jujuba, que era uma lembrancinha de festa que não era para ela, botou na boca e falou, mamãe, eca. Quero não. Uau, muito bom. Venci na vida depois dessa. Eu falei, nada contra jujubas, tá? Meu marido é viciado em jujubas. Nada contra jujubas, mas se eu posso dar uma alimentação saudável para minha filha e que ela tenha consciência disso, por que eu não vou Sim, fazer isso, gente? exatamente. E você engenheira química, né? Uhum, eu Então, sou. eu queria ouvir um pouquinho de uma engenheira química, né? Como é que foi essa. Porque você, né, sabe de todas as questões aí envolvidas com os medicamentos da farmácia, como todos os efeitos colaterais e, É. enfim, efeitos adversos que podem trazer para a criança. Então, eu imagino que para você foi uma vitória ainda maior, né? Essa transição para a farmácia natural. Foi assim. Eu, com o conhecimento de profissão que eu tenho, eu sempre olho muitos rótulos, né? Aham. Quem faz química, engenharia química, farmácia, tem esse costume de dar uma piscadela assim nos rótulos, fala assim, eu sei, esse composto aqui é. E eu tinha essa preocupação também por saber de um pouquinho mais, né, das coisas e falar assim, eu sei que que não é o melhor que a minha filha pode ter. Mas de verdade, entrando com farmacinha natural, com as preparações que eu podia entrar e vendo assim, Bia, de verdade, a gente não fica mais doente como a gente ficava, sabe? Hoje eu tava percebendo assim, cara, meu cabelo caía demais. Ué, mas meu cabelo não tá mais caindo tanto. É isso que eu falo, a família toda se beneficia, não é só, Aí não são só as crianças, né? eu falei assim, gente, tem alguma coisa diferente, né? A, o ânimo, a disposição, o apetite dessa menina nunca foi pouco. Aham. Nunca. Mas ele é ótimo. Ele é Uhum. ótimo. E é aquilo que você fala, né? É sinal. Quando a criança tem um bom apetite, é sinal de que o Sim. corpo tá bem, que tá respondendo, se ela tem ânimo. Eu sigo aquilo assim. Ela fala quando ela tá com fome. Se ela não tá com Uhum. fome, eu não insisto. Isso é importante. Exatamente. É. Porque a gente Você falou também é sobre isso assim. Quando muito a bom. gente não tá com fome, gente, não adianta você se entupir de comida, né? O Exatamente. O organismo segue. Eu não, eu sou contra a regra. Meu organismo é tão acelerado que eu fico com fome várias vezes. Várias vezes ao dia. Só que eu como pouco. Eu como pouco. Então, assim, faz sentido liberar rápido, né? Faz sentido. E hoje a Lorena toma algum medicamento? Os antibióticos, como é que foi aí essa transição? Não, antibiótico ela não tomou mais, né? Quanto Ela não. tempo depois que você começou a implementar o farmácia natural, ela parou de precisar de antibióticos? Você Em, lembra? se- Em setembro, foi a última vez, em setembro. Foi E a você última entrou vez no farmácia em em setembro, né? setembro. Então foi muito rápido. Em setembro. Porque que eu acho, né? As coisas que eu parei de fazer
Que, na verdade, eu acho que era esse o erro no organismo dela, né? Eu acho que parar de dar a alimentação que ela não deveria, de fazer a composição, por exemplo, vitamina, a gente fazia vitamina com leite. Leite com banana, leite com maçã. E ela tomava. Eu não faço mais. Eu faço com suco, eu faço com água, leite vegetal, mas não faço com leite, sabe? Isso aí. Então, assim, algumas coisinhas assim, a gente acha que não faz diferença você mudar pequenas coisas. No nosso caso, era pequenas porque a nossa alimentação já era razoavelmente saudável, né? A gente não consome fritura, a gente não consome refrigerante, já faz quase 20 anos que eu não sei o que é isso. Simplesmente. Então, assim, foi muito mais fácil. Mas foi uma descoberta gostosa o uso das especiarias, porque, como eu te disse, meu paladar era bem xoxo. Isso é uma preocupação de muitas mães. Minhas crianças não vão aceitar, minha criança não come nada, como é que eu vou dar esse remédio natural, com gengibre, com cúrcuma? E é legal você trazer esse relato, né, de que aí na sua casa foi tranquilo e você nem usava nenhuma dessas especiarias. Nada. Era só alho e cebola. E só. E olhe lá. E um outro aspecto que você trouxe também muito importante, né? A Thaís falou aqui, o que eu percebo, a gente adoece menos, a minha filha adoece menos, quando adoece não evolui. Porque eu falo isso muito no Farmacinha, né? O grande pulo do gato é a gente agir rápido. E o Farmacinha Natural, ele dá essa autonomia pra gente, porque a gente começa a reconhecer mais facilmente os sintomas, os sinais de que o negócio tá esquisito. E tem recursos para agir, né? Não fica só observando. Observar exatamente. Mas agir também é muito importante, né? E às vezes um simples chazinho, uma alimentação mais leve naquele dia que a criança acordou sem apetite, aí você oferece uma alimentação mais leve para ela, isso na maioria das vezes já vai ser o suficiente, é impressionante, né? Então... Semana passada, a Lorena ela teve assim uma queda com a mudança de tempo aqui em Ribeirão, porque aqui em Ribeirão é muito quente, né? Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo, aqui é muito quente. Então deu uma baixada muito brusca de temperatura. Então nessa, quem já tem um probleminha respiratório já sempre acende. Aqui os hospitais ficam lotados nessa época. Então assim... Ela começou a dar sinal que ela estava com tosse, que ela estava, assim, começando a entrar numa crise. Taca-lhe chá. Chá, mel. Aí o que aconteceu? Na semana passada, numa noite, eu percebi que ela estava meio quentinha. Fui medir, não deu febre, estava em estado febril. Só que aqui eu tenho a política de esperar até chegar 38. Por quê? Porque eu acredito na resposta do organismo dela. Então eu fiquei ali monitorando. Aí deu 37,4, 37,5. Aí regrediu. Sozinho. Eu falei, ok. Maravilha. Falei, tá, tamo bem. Teve de novo, regrediu sozinha, não teve mais, nenhum estado febril, nada. Então, assim, o organismo fortalecido, e assim, lógico, né, ela ficou meio amoadinha, a alimentação dela eu fiz super levinha, ela só comeu coisa leve no dia, ela tomou chazinho em vários horários do dia, ela ficou de manhã comigo, então assim, ó, colo de mãe cura, tá, gente? Então, mesmo, se a criança tá dodói, tu tem roupa para lavar, louça para lavar, casa para limpar, esquece o mundo. Vai por isso mim, é muito esquece o mundo. Que tá falando. Sentei no sofá, fiquei com ela no meu colo, falei, filha, fica tranquila. Dormiu bastante, mas assim, tá querendo dormir? O corpo tá pedindo soninho, tá pedindo restauração. Dorme. Exatamente. Falei, dorme no colinho da mamãe, descansa, fica tranquilinha, mamãe tá aqui, tá tudo certo. E foi.
Colo de mãe. 4 horinhas assim, ó, já tá correndo pela casa, fazendo show no espelho, gritando. Ô, mãe, maravilhosa. E tá aí outra coisa que eu queria te perguntar também. Quanto que você gastava, antes de entrar no Farmácia Natural, quanto que você gastava com a farmácia comum? E quanto que você gasta hoje? Menina do céu, remédio para quem tem problema respiratório é um trem caro. Uhum. E assim, eu já gastei quase R$ 400 com ela numa das crises mais bravas que ela teve. Uau. Foi quase R$ 400. Eu saí quase chorando daquela farmácia porque eu tava gastando muito dinheiro e porque Posso imaginar. era uma sacola de remédio para ela. Uhum. Eu falava assim, meu senhor, isso não acaba, isso não acaba. É um desespero, porque não existe você ir numa farmácia e pegar tanto remédio e você ficar tranquila. Tudo bem, você vai ficar tranquilo que os sintomas no teu filho vão passar. Mas em mim me incomodava que tudo aquilo ia entrar. Que todo aquele efeito colateral poderia acontecer. Porque, ok, vai passar. Mas e o efeito colateral dos outros? Que podem se manifestar, às vezes, anos depois, né? Então, assim, a vitória nossa é justamente... Eu prefiro ir... Gente, eu vou lindamente no Mercado Central, compro aquele tanto de especiaria a granel, eu saio feliz da vida. Eu chego lá e falo, moça, você não precisa mais tem? comprar. Hoje você não precisa mais comprar antibiótico, nem os remédios. Não. Xarope, anti-inflamatório, nada, gente. Não, e não é mágica, não. É que o pessoal fala assim, não, isso deve ser mentira. Isso é mágica. Isso é mágica, é feitiçaria. É bem feitiçaria. Eu me sinto a feiticeira fazendo a bruxinha boa. Né? É assim, para ela que tinha crise respiratória com muita frequência, gente, sério, ter todo mês a tua criança com crise respiratória, entrar com bombinha, com 2 tipos de bombinha, entrar com antibiótico, entrar com outros remédios, entrar com descongestionante, entrar com xarope, e a mesa ficava, e assim, a minha organização de horário, né? 9 horas da manhã eu tinha que dar um, 3 horas da tarde eu tinha que dar outro, meio-dia eu tinha que dar outro. Eu falei assim, esqueceu um, meu Deus do céu, eu esqueci. É insano, é insano, é insano. Isso é insano. E hoje é paz, gente, é paz, sabe? Eu saber que ali na minha cozinha, que agora eu tenho uma prateleirinha, assim, que eu tô organizando meus temperos, eu olho para aquilo, nossa, gente, eu falo, ai, troquei os remédios pela minha prateleira de tempero, a coisa mais linda do mundo. Eu quero ver essa foto, quero ver a foto dessa prateleira. Não, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui meus temperinhos. Aí, gente, de tempero. Aí pra mostrar pra gente a farmácia dela. Ó, esse aqui é um combo que eu tenho, que eu comprei. Ó, eu tenho tanta coisa. Alcaçuz, cardamomo em pó, pimenta do reino, páprica doce, páprica defumada, coentro em pó. Açafrão eu compro assim, ó, de saco grande, porque aqui em casa vai de monte, ó, meus potinhos. Aí, ó, os meus potinhos, ó. Eu tô comprando os potinhos, tô fazendo meus potinhos, a coisa mais linda do mundo, meus potinhos. Eu tô trocando meus potinhos. Antes eram esses potinhos aqui, agora eu tô trocando tudo, meus potinhos, ó, meu coentro. Muito bom! Gente, pimenta síria, eu adorei usar pimenta síria, ó, dá pra ver a pimenta síria. Eu adorei usar, ficar com um gostinho de árabe, assim, nas comidas. É maravilhoso. Aí aqui é um saquinho de coisa pra sal, né? Aí o outro tem camomila, canela em pau, canela em pó, que eu também compro de saco, porque aqui vai demais.
erva doce. Vixe, eu vou lá, eu saio toda perfumada. É bastante coisa, hein? E daí, você lembra quanto que você gastou para comprar todas as especiarias? Que é bastante coisa que você tem aí. Mas nossa, é muito baratinho. Se eu gastei R$ 50 para comprar tudo. É tudo muito barato, né? R$ 2 um pacotinho, R$ 1 um pacotinho. Gente, é 50 gramas, sabe? É 100 gramas, é 10 gramas. Você compra, e assim, é indicado, né? O que eu indico para quem está começando a fazer? Compre em pequena quantidade. Compre umas 10 graminhas, porque você vai usar aos poucos e não estraga, né? Porque elas tem validade boa, mas assim, não é bom arriscar. Compra pouquinho, começa com carinho, devagar, com pouca coisa, vai pegando gosto, aí faz que nem eu, vai que nem eu, louca no mercado, compra um tanto de trem, faz uma porrada de coisa. Agora eu já escancarei, já tô nem... Muito bom, Thaís. E você teve algum desafio aí nessa trajetória, nesses últimos 6 meses, né? Porque você começou em setembro, com farmacinha, a gente está em maio. A gente está em abril ainda, né? Quais foram os desafios aí? Você teve algum? Assim, o meu desafio foi realmente virar a chave para aquilo que eu estava muito acostumada. Porque a gente se apega àquilo de tipo assim, o negócio do iogurte foi uma coisa que eu falei assim, eu vou tirar. Doeu no coração, né? Eu vou tirar. Eu não vou mais fazer. Não pode comer com fruta. O que é isso? Já tô Gente, não, assim, ó. Não pode misturar creme de leite com fruta, né? Aí eu assim, gente, a minha gestação, eu misturava creme de leite, leite condensado e fruta. Eu praticamente passei a gestação inteira comendo isso. Que Maria. Eu não tinha desejo, eu tinha lombriga. E depois eu falei assim, tá, beleza, não morri, mas assim, podia estar melhor. Que é isso que você falou, né? Todos vocês estão se sentindo com mais energia, com mais ânimo, porque se a gente tem uma alimentação mais adequada, a gente ganha energia, porque o corpo gasta menos energia digerindo um alimento que demanda mais energia para ele digerir, né? Então, por isso que a gente sente mais energia. E é engraçado assim, ó, por conta do meu trabalho, com muitas horas, meu trabalho era realmente exaustivo, eu tinha um cargo de liderança, era complicado, então assim, eu ficava muito voltada 100% no trabalho, quando eu estava no trabalho, 100% em casa, quando eu estava em casa, era tudo muito 100%, era tudo muito eu, era tudo muito tudo eu, né? Então assim, o organismo meu... Eu tomava vitamina de A a Z, pra mulher, pra não sei o quê, aquelas vitaminas tudo. Olha, sério, nada ia. Eu falava assim, mãe, não é possível. A minha madrinha de casamento trouxe um troço dos Estados Unidos lá pra mim. Eu achei um chique demais, uma vitamina super chique. Falei, gente, vou tomar uma vitamina... Estados Unidos não, do Canadá. Pera, é mais chique ainda. Do Canadá. Eu falei assim, vou tomar um trem chique pra Dedé. Não senti efeito nenhum. Juro pra você. Não senti nada. Porque era bom pro cabelo, bom pra unha. Eu falei, minha unha continuava quebrando, meu cabelo continuava caindo. E aí eu falei... Aí eu comecei a mexer com as coisas na cozinha. Comecei a fazer a comida da maneira que eu queria. Eu faço o meu arroz multigrãos, que eu amo aqueles arroz multigrãos. Eu amo de paixão. Só que é caro, Dedéu. Quem gosta sabe que é caro. É caro pra mim, gente. Eu não sou rica. É caro, sabe? E eu falei assim, mas por que eu tô comprando arroz multigrãos se quando eu vou lá no Mercadão, eu tenho todos os grãos a granel? Sim. E aí eu falei assim, eu vou fazer o meu arroz. Comprei o arroz integral, comprei a linhaça, comprei a chia, comprei a quinoa.
tá faltando comprar o trigo, eu vou comprar essa semana. E boto mais uns trenzinhos, mas por enquanto isso tá dando. Nossa, minha filha ama o arroz coloridinho. Ah, que delícia. Eu fiz, meu marido amou. E eu não Incrível, sou, Thaís. Que eu não inspiração, sou, hein? eu não sou a melhor cozinheira. Lembrando que eu não sou uma exímia cozinheira. Tá? O pessoal que está entrando no desafio, participando, vocês podem ver, né? As receitas são muito simples. Eu também não sou cozinheira, não, gente. Aqui em casa eu tive a sorte de ter... Ricardo é o cozinheiro da casa. Eu sou Viu, assistente da amor? cozinha. Eu sou boa de lavar louça, secar louça. Mas as receitas de farmácia natural e a receita de comida saudável é tudo muito simples. Não tem mistério, né? Você pega 2, 3 ingredientes, mistura e está pronto. Então, realmente é muito, muito fácil. E aí, o seu desafio, então, maior foi a questão do iogurte? Teve mais algum outro? Acho que você tinha falado para mim do mel cru, né? O mel foi Do mel. O mel foi assim, foi uma luta achar um mel decente por aqui. Aham. Mas luta vencida, porque eu achei. Muito bom. Mas demorou. Aí faz uns 3 meses eu achei um fornecedor que realmente faz. Eu conferi com ele a produção, tudo. Ele realmente faz. É artesanal, mas é tudo certinho. É muito bacana. E é uma delícia o mel. É muito diferente. Gente do céu. Vocês compram mel de mercado, vocês não fazem ideia do que um mel puro é gostoso. Nossa. Porque eu tenho nas receitas que a gente compartilha de farmácia, eu sempre enfatizo isso, né? Para o pessoal que está chegando, não sei se vocês perceberam. A gente fala sempre do mel cru, que é o mel que não foi aquecido, não foi pasteurizado. Porque, de acordo com a Ayurveda, o mel, quando ele é pasteurizado, ele se torna não adequado, ele deixa de ser adequado para consumo. Então, é muito importante esse cuidado. E hoje em dia já tem alguns fornecedores que conseguem entregar assim, pela internet, online, né, para diferentes partes do Brasil. Mas, às vezes, pode ser um pouquinho desafiador, né? Como foi para a Thaís. É que assim, eu insisti mais em achar alguma coisa na região, porque eu falava assim, gente, tem muito produtor na região. Falei, não é possível que eu não vou achar alguém que faça. E isso é muito legal, né? Comprar localmente, né? Para ajudar os produtores locais, isso é muito importante também. E aí eu conversei muito, achei muito bacana a produção do pessoal. E eles vendem em poucos lugares ainda, então eles estão começando a ganhar mercado. E é assim mesmo, é de pouquinho em pouquinho que vai conseguindo, né? Sim. E eu já falei para eles, eu vou comprar de estoque, porque... A Lorena já tá aí, vamos fazer mel, vamos fazer mel. Ela olha as coisas, é legal, ela pede, ela sabe, ela quer, ela se interessa em ver a cozinha, ela quer ver as coisas no fogo. Ela tem um banquinho que ela fica na altura para ver a panela do fogão, mas ela fica longe, né? Eu deixo ela longe, eu falo, filha, tá quente, não chega perto. Aí ela, não, mas eu quero ver, mamãe, eu quero ver, ó, tá ficando pronto. Eu falei, tá. Aqui a gente experimentou feijão moyashi. E aí, como é que foi? Gostoso. Parece lentilha. Parece. E é muito mais leve, né, para digestão. Muito diferente. Muito diferente. É muito suave. Não dá peso no estômago. É muito gostoso. E também achei no Mercadão Central. Pessoal de Ribeirão Preto região, Mercadão Central perto da rodoviária, tem de tudo e mais um pouco. Só que o feijão moyashi é na loja do japonês, tá? Então... Boa. Em geral, você encontra em lojas de produtos japoneses, chineses. É na loja da japonesa lá mesmo. Você perguntar, cadê a loja da japonesa? É na loja da japonesa lá. Aí lá tem bonitinho, assim, lá os feijãozinhos é bonitinho. Tem o azul também, mas eu comprei o azul, que aí o Ricardo falou assim, ele é mais seco, não é tão legal.
Aí eu falei, ainda bem que eu comprei pouco. Eu comprei pra experimentar. Estão perguntando aqui qual é o nome do fornecedor do mel. Uma mãe que mora em Ribeirão Preto também. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu E ver. quem for de Ribeirão Preto, gente, lá no Farmácia Natural, a gente tem uma lista de fornecedores, né, do curso. É isso mesmo. E a gente dá os fornecedores que entregam para o país todo, né? Que a Thaís, e achei muito legal essa atitude da Thaís de querer valorizar os produtores locais. Eu sempre procuro fazer isso também aqui no Rio. Mas às vezes não tem um produtor local, então quem não é de Ribeirão Preto, quem não é do Rio de Janeiro ou São Paulo, capital, a gente também vai comprar pela internet, é bem tranquilo. É que aqui eu fui teimosa mesmo. Eu fui teimosa. Aí, ele é esse aqui, ó, é o mel silvestre, tá vendo que ele vem bem simplesinho. Sim. É mel silvestre do sítio Santa Helena. Depois, quem quiser, me manda mensagem no direct e eu passo a localização. Boa. Tá bom? Eu passo aonde vende, aonde que eu encontrei. Tranquilo. Se quiser vir aqui em casa experimentar o danado do mel. Aí, ó, aproveitem. Tranquilo e também. Eu falar, né? Porque a gente vai criando uma comunidade de mães no Farmácia Natural. Isso também é muito legal, né, Thais? A comunidade que a gente tem no Facebook, por exemplo, quando a gente tira dúvidas, para você foi útil? Está sendo útil? É muito, assim, foi muito bacana quando vocês criaram, né? Eu não pensei que ia dar tanto certo. Porque, assim, muita gente falou assim, eu não uso mais o Facebook, né? As meninas falaram assim, gente, eu não acesso Facebook. Eu também acesso raramente, assim, o Facebook, né? Na verdade, as redes sociais eu tenho me limitado bastante. Quem é mãe, tem vida corrida, sabe que não dá pra gente ficar, né? O tempo inteiro. Sim. Mas, toda hora aparece uma notificaçãozinha assim pra mim, assim, tu? Fulana perguntou, eu vou lá. Deixa eu ver o que ela perguntou. Eu falei, gostaria de saber também. É muito legal porque você vai criando ali uma rede de mães, né? E a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. E às vezes você não está passando por aquela situação, por exemplo, uma semana atrás, 10 dias, perguntaram sobre dengue. Tinha uma mãe que estava com a criança com dengue e pediram orientações, né? O que podia fazer para ajudar. E aí, né? Uma mãe que hoje a criança não está com dengue, mas pode estar com dengue daqui a 6 meses. Exatamente. Então, lá você tem tudo, né? Um banco de informações infinitas. E o bacana é assim... pode falar. Só um ponto, né? O bacana é assim, as meninas perguntam, tá? Os pais perguntam, né? Não tem só meninas, não tem só mães, tem pais também. O pessoal pergunta e a Bia e o Ricardo sempre respondem, tá, gente? Não é aquele nimbo, não, que alguém joga uma pergunta e, ai, meu Deus, ninguém responde, não. Eles sempre respondem e, na verdade, eles respondem assim, olha, vou falar a verdade, a resposta de vocês é sempre uma aula didática, porque vocês respondem com tanta informação numa pergunta só, que eu falo assim, gente, peraí, deixa eu ler melhor isso aqui. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, então assim, a gente sempre aprende mais, o valor é muito maior, o doado é muito maior, a doação é muito maior, é muito bacana. É isso que eu ia te perguntar, você achou o curso caro quando você se inscreveu e depois de estar no curso, você acha que valeu a pena? Quando eu vi o valor do curso, eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Eles estão cobrando só isso para me dar tudo que eles estão pretendendo me dar, porque eu li tudo que vocês iam passar. E eu falava assim, não, gente, peraí. Esse curso deve ser muito caro. Eu falei assim, eu não sei se eu vou ter condições de pagar. E tanto que eu não demorei, quando vocês lançaram a inscrição, eu fiz inscrição, acho que durante a aula. Durante a aula. Eu corri da aula e fui fazer a inscrição para garantir. Que eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade, mas nem que a vaca tussa o boi de leite. E eu fiz, e assim, de verdade, eu falei assim, eu tava certa.
Não dá, assim, Bia, o que que eu posso falar para vocês? Não dá pra gente colocar um valor na qualidade de vida que a gente ganha. Uhum. Sabe? Os ensinamentos da medicina Ayurveda são gigantes, são milenares, são intensos e realmente é um caminho sem volta, né? Que eu falo assim, que você, quando você acessa esse conhecimento, você expande o teu cérebro. Não é algo que você vai voltar a fazer o que você fazia de errado. Não. Você não vai voltar a fazer. Você vai seguir para um caminho muito melhor. E isso em todos os sentidos. Em todos. Isso me fez mudar, na verdade não mudar, mas enxergar toda a minha consciência com relação a tudo que eu já tinha, com amor ao planeta, com menos resíduos, com a diminuição de plástico, com o amor à minha vida, com o mundo que eu vou deixar para minha filha. É isso que me impactava. Eu falei assim, mas o que que eu tô fazendo para eu deixar um mundo melhor para minha filha? E não é só na alimentação, sabe? Mas é num todo. Na separação de resíduo, que ela sabe que ela tem que separar os resíduos, ela sabe onde ela separa, sabe? Ela sabe que ela sujou, limpa, que não pode gastar água, que não pode ficar muito tempo no chuveiro. Então, pequenos detalhes que Fazem muita diferença, né? fazem muita diferença. Tudo. E essa parte é muito bonita mesmo do Farmácia, que é como se fosse um extra que a gente ganha como mãe e que também conseguimos oferecer para as crianças, que é essa parte educativa, educacional, né? De você apresentar para a criança se familiarizar desde cedo com esse universo tão vasto da natureza, com as especiarias, com as ervas, os cheiros, os aromas, os diferentes tipos de alimento, né? Eu sempre incentivo as mães a levarem as crianças na feira, né? A comprar o alimento, ver de onde está vindo aquele alimento que aparece no prato dela, de repente, como se fosse uma mágica, né? Mas tem tantas pessoas envolvidas ali, tantos produtores, as pessoas, quem cozinhou aquele alimento. E a mesma coisa se aplica para os remédios naturais, né? Para os remédios da farmácia natural. Isso dá uma autonomia para essa criança depois, quando ela for maior, quando ela crescer, e ela vai aprender a se observar, com certeza, muito mais, né? Ela vai perceber, nossa, minha garganta está esquisita, está arranhando, então deixa eu já tomar um chazinho quando ela for maior. Né? Deixa eu fazer aqui um suquinho de gengibre com mel e não deixar aquilo avançar para uma gripe, um resfriado ou algo até mais sério. Então, é algo que, como você falou, assim, é para a vida inteira, né? Eu fico arrepiada, assim, quando a gente fala sobre isso e percebe isso, que é algo que a gente está plantando ali uma sementinha para a vida inteira daquela criança. Né? A gente não deve imaginar a nossa criança só como uma criança. Daqui a 30, 40 anos, a Lorena vai estar andando aí no mundo. A consciência dela. Então, é um presente, né, que quem pode dar, quem dá para a sua criança, é muito maravilhoso mesmo, como a Thaís falou. É assim, a Lorena vê o Vicente, ela acha super fofo. Ela fala, mamãe, ele tá cozinhando com a mamãe dele. Aí eu falo assim, e você cozinhando com a mamãe? Ela adora, ela adora. E assim, é um momento muito nosso, né? Gente, se vocês não fazem isso com seus filhos, façam. Porque é uma delícia você incluir o teu filho na preparação dos itens. Quando ele vai comer, ele olha para aquela comida e ele fala assim, a gente fez junto. Eu falo, quem fez? A Lorena e a mamãe. Eu acho tão bonitinho. É muito legal. É muito rico. Thaís, a gente está chegando no finalzinho, porque já são 8 horas. Você tem uma última mensagem para deixar aí para as futuras alunas do Farmácia Natural, as mães que forem participar da próxima turma? Olha, gente, faça assim que nem eu, sabe? Não perde tempo, não. Mas, assim, de verdade, você ter uma nova consciência
para a tua alimentação, para a tua vida, para os teus hábitos. É uma virada de chave, de verdade, porque não são só receitas, né? Não são só preparações. Não é um livro de receitas. O Farmacinha Natural não é um livro de receitas. Né? Eu vejo muita gente perguntando, qual receita para tal coisa? Não é bem isso, porque o que a gente aprende não a gente identificar para que não evolua para tal coisa. Então, assim, a criança tem rinite alérgica, mas se eu já identifico que ela começou com aquela crise de espirro, e eu já começo com as preparações, eu já atuo de cara, ela não vai ter uma crise. Ela vai ter uma pré-crise, mas ela não vai ter uma crise. Então, você não atua na crise, você atua só nos sintomas que aparecem de primeira. E faz uma diferença enorme, sabe? Então, assim, você conhecer, você ter um instrumento para identificar isso, com a mentoria da Bia, com a mentoria do Vicente, que, gente, vocês não têm noção do que é a mentoria do Vicente, é muito fofo. E o Ricardo, que também aparece várias vezes com as preparações. Então, assim, é muito bacana. Esse trio que passa é muito especial. Eu criei um carinho muito especial por você, criei um carinho muito especial pelo Ricardo, né? É como se eu conhecesse vocês, assim, como se minha mãe desde pequenininho. Eu falei assim, eu nem gosto muito do Rio de Janeiro, mas eu iria pro Rio de Janeiro encontrar você. Tô nem aí pro Rio de Janeiro. Eu iria no Rio de Janeiro para conhecer você. Porque, assim, é diferente, a gente se conecta como uma família, né, no curso. A turma se conecta como uma família. A gente se enxerga como mães e como pais com necessidades iguais, independentemente da condição financeira. Na verdade, né? Ou independentemente da rotina. Todo mundo tem uma rotina louca hoje em dia, né? Sim. Mas saber que a gente consegue aliar a nossa rotina, né? Assim, caótica, com tudo que a gente precisa, é muito mais tranquilo. É muito melhor, realmente. E essa rede de apoio é muito importante porque você fazer as mudanças, sabendo que outras mães estão junto também, isso para mim, na minha trajetória, me ajudou muito, né? Porque muitas vezes nesse mundo louco que a gente vive, a gente sozinha levantar essa bandeira é muito pesado, às vezes muito difícil, porque a gente parece meio que um ET, né? E aí quando você está num grupo com outras mães, com outras famílias, passando os mesmos perrengues que você. Dá um gás. Dá um gás muito diferente, né? Um apoio ali muito importante. E, Thaís, então, você está convidada a vir para o Rio de Janeiro. O Ricardo me falou que você está de mudança para Goiânia, é isso? Estou de mudança para Goiás. Acho que é sul de Goiás. Sul de Goiás. Porque no meio do ano eu devo estar em Goiás, vou para Goiânia. Tem problema. Minha madrinha mora em Goiânia. Pertinho. Pertinho, a gente marca. Falei, você me avisa, a gente marca, eu vou pra lá. Tem problema não, eu vou. Minha madrinha mora em Goiânia e minha irmã em Brasília. Então a gente deve ir pra lá no meio do ano, a gente combina um encontro. Não. Vamos. Ó, gente, tá gravado, hein? Tá gravado. Gente, alguém tem dúvidas pra Thaís? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitem. Ela tá aqui disponibilizando o tempo dela, que não é muito. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixei a cria com a vizinha, porque se vocês iam estar ouvindo o repertório inteirinho aqui, juro. A Lorena. Ela canta. Não sei o que ela canta, que até agora eu não entendi direito, mas ela canta. Vai fazer muito delícia. A Gisele está perguntando onde vejo o conteúdo do curso. A gente vai falar sobre o curso, Gisele, na sexta-feira vai ter uma aula sobre como começar a farmácia natural, 8 horas lá no YouTube. Então esteja com a gente. Se você estiver no grupo do WhatsApp do desafio, o Ricardo vai te avisar por lá. Rinite alérgica. Fala. Pode falar, Bia. Não, pode falar, Bia, pode falar.
É que tem uma pergunta aqui sobre ervas para rinite alérgica, da Pinheiro. Ela é rinite alérgica, você pode usar o mel, é muito bom, a cúrcuma, a pimenta preta. Se a sua criança tem mais de 2 anos, você já pode usar o mel cru. Então, fazer essa misturinha. A gente vai ter uma mini aula sobre rinite. Agora, eu não estou lembrando se foi a de hoje ou se vai ser a de amanhã. Acho que foi a de hoje. Eu acho que foi a de hoje também. Então, dá uma olhada nas receitas e nas dicas da mini aula de hoje que vão te ajudar. Tá? Qual página da Dias Michele? Não sei o que ela está falando aqui, essa mãe. Achei que ia perguntar qual era a página da Thaís, alguém de Ribeirão Preto. Ó, a casinha da Deia falou que o desafio dela é porque a merenda é escolar, né? Ela estuda em período integral. A Lorena também estuda em período integral, tá? Ela também E aí, estuda. Thaís, como é que você faz? Só que lá é assim, a merenda ele já tem, a escola dela, ele já tem uma política de utilizar especiarias. Então elas já fazem preparações mais leves, então dependendo da estação, as comidas são mais leves, não tem carne de vaca, então eles fazem preparações leves. A janta, todos os dias é sopa, então todos os dias eles tomam sopinha, que é super leve, né? Aqui, como eu falei, é muito quente. Então, a alimentação da escola é mais leve, porque senão as crianças não têm energia para continuar o dia. E eles almoçam 11h30 da manhã. Então, assim, eles almoçam, tem um tempinho, eles dão a sonequinha, porque ela está no horário ainda da sonequinha, e à tarde tem mais atividade. Então, eu tive a bênção de conseguir de achar uma escola que tivesse isso. Mas, no caso, pode, como você indicou, né, você já indicou isso, na outra live você indicou isso também, de mandar as especiarias na lancheirinha para colocar na hora do preparo da criança. Exatamente. Quem não vai cozinhar a comida da criança em casa, você pode fazer uma misturinha das especiarias, você pega um potinho, bota uma misturinha das especiarias que você tem em casa, pode gengibre em pó, coentro em pó, cúrcuma em pó, e o que mais você tiver, pimenta preta em pó. E aí, dá orientação para a pessoa que vai estar junto com a criança na hora da refeição de polvilhar um pouquinho dessas especiarias por cima do prato de almoço, por cima da sopinha do jantar. E aí vai misturar, né, junto com a comida e a criança vai comer numa boa, assim. Então, são essas duas possibilidades. Ou a gente usa na hora do preparo do alimento, no refogado, ou a gente bota por cima do alimento, quando a gente não vai cozinhar comida na nossa casa, né? Então, são essas duas possibilidades, tá? Tem uma pergunta aqui sobre a comunidade do Facebook, se é só para quem compra o curso. Sim, a comunidade do Facebook é para as alunas do Farmácia Natural. Então, é uma comunidade que está ativa 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu falo para o Ricardo, abriu emergência pediátrica. E aí, a gente está sempre lá, eu e o Ricardo, apoiando, e não só eu e o Ricardo, mas as mães, né? É isso que eu acho que é legal. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente ativa em nós essa energia materna em todas as esferas da nossa vida, então a gente apoia outras mães também. Mãe é sempre mãe, né? Então uma vai apoiando a outra, uma vai ajudando a outra. E aí todo o conteúdo também, além do conteúdo do curso, as alunas do Farmácia Natural têm acesso ao conteúdo do Beabá da Mama, que são as aulas que eu dou toda terça-feira no YouTube, gratuito, online, mas que ficam disponíveis por alguns dias apenas. Então depois vai para o Hotmart e fica lá disponível para quem quiser assistir de novo, quem tiver perdido, enfim. E fora todos os outros materiais do Farmacinha, é bastante coisa e está sempre crescendo, aumentando, né? Porque é um material vivo e a gente vai construindo junto com as mães também, na verdade, a partir da demanda das mães. E na sexta-feira a gente vai falar mais sobre o curso, sobre como vai ser essa oferta, né? Porque o curso, na verdade, ele está com as inscrições abertas, quem quiser pode se inscrever. Mas eu recomendo que vocês esperem até sexta-feira para você saber qual vai ser a promoção, a oferta que a gente vai oferecer agora, nesse finalzinho do mês, para dar um apoio para as famílias. Realmente aí quem já está querendo entrar, quem está na dúvida, quem está com orçamento mais apertado.
a gente vai dar esse apoio para vocês com preço promocional e com alguns presentes extras. Então, aproveitem, né? Na última turma, por exemplo, um dos presentes foi acesso gratuito para as primeiras 20 mães, eu acho, ao curso de alimentação saudável que o Ricardo fez para as mães. Então, nesse próximo, quem quiser saber os presentes dessa próxima turma, precisa assistir a aula de sexta-feira, que vai acontecer no YouTube às 8 horas da noite. Tá bom? Thaís, muito obrigada. Foi uma delícia estar com você. Eu que agradeço, Bia. Agradeço Espero mesmo. Só que a gente se encontre em breve. Isso aqui é material de apoio, ó. Do Farmacinha. Que legal. Se o celular descarregar, se o computador descarregar, se a energia acabar, tá Boa. Tudo aqui. Boa, Thaís. Adorei. Tudo na mão. Todos os materiais de apoio do Farmacinha. Ótimo. Assim, agradeço muito o convite. Quando o Ricardo entrou em contato comigo, eu falei assim, ai, Jesus, será que eu dou conta? Mas assim, foi uma delícia conversar com você. Foi bacana compartilhar a minha experiência. E se alguém quiser saber o meu perfil, no Instagram, acho que quase todos os vídeos da Bia eu comento alguma coisa. Se vocês quiserem lá, Thaís Lojo sou eu, tá? L-O-J-O sou eu. Então, se alguém quiser mandar mensagem para mim, pode mandar. Tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu, com todo carinho, vou responder quem me mandar, tá bom? Isso, aproveitem, gente. E a amidalite, tem uma última pergunta aqui sobre a amidalite. Em geral, primeiro você tem que evitar, né? Descobrir o que está causando amidalite na sua criança para evitar. E um cuidado assim, bem simples que eu gosto muito para amidalite é gargarejo com água morna, cúrcuma e pimenta preta. Se a sua criança já consegue fazer gargarejo, é muito bom, pode fazer várias vezes ao dia. Se a criança ainda não consegue, aí você pode dar um pouquinho da água morna com a cúrcuma e pimenta preta para ela beber, de pouquinho em pouquinho, bebericando, porque a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. E a pimenta preta, quando a gente usa junto com a cúrcuma, ela potencializa a ação da cúrcuma. Então, essa é uma dica rápida para vocês. E a amidalite é um dos cuidados que está lá descrito nessas apostilas aí que a Thaís mostrou. Tá bom? Então, fiquem bem. Uma boa noite. Obrigada, Thaís. Um beijo muito grande de novo. Até a aula. Até a aula. Estarei lá. Estarei lá. Até sexta-feira. Muito bom. Obrigada, Thaís. Um beijão. Tchau, gente. Para você e para toda a sua família. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.